Então, novamente, boa noite. Eu sou a Thaís das Faculdades IDAAN. A partir desse momento, a aula vai estar sendo gravada para quem não conseguir acompanhar desde o início poder visualizar lá no nosso canal do YouTube, que é a Faculdades IDAAN, e quem quiser assistir novamente também vai estar disponível lá. Então, boa aula, professora. Precisando de qualquer coisa, eu estou aqui. E bons estudos para todos. Muito bem. Então, bem-vindos, queridos alunos. Eu sou a professora Marlúcia Amorim, tá? Vou estar com vocês nessa primeira disciplina de comunicação educacional. Uma disciplina aí muito importante na nossa profissão docente. Não só na nossa, mas em qualquer profissional. Hoje a comunicação, ela é o carro-chefe. Então, é o nosso cartão de entrada, né? Então, hoje nós vamos estudar aí na nossa primeira aula, tanto as teorias, tá, da comunicação, como a aplicação dessas teorias na nossa prática. Então, eu vou estar dando uma explanada no nosso material de vocês, o que vocês vão encontrar aí nessa primeira aula, na nossa pastinha lá na plataforma. Então, aqui eu estou colocando a apostila, tá, que tem lá já disponível. Tem os vídeos com apresentação, com atividade, tem aí a vídeo da primeira aula explicando, e alguns links de vídeos para vocês assistirem no YouTube, que trabalha esse contexto que nós vamos discutir agora, tá? Em slide aqui que eu vou passar para vocês. Então, eu quero que vocês me sinalizem aí se estão conseguindo ver o slide. Ok, né? Então, vamos lá. Então, eu sou a professora Marlúcia de Amorim Felipe. Atualmente, sou também coordenadora de educação das faculdades IDAAN de Manaus. Ministro algumas disciplinas, tanto na área de gestão, quanto na área de docência, tá? Sou doutoranda em educação, mestrado em educação na área de formação de professores, com especialização em docência do ensino superior e gestão pública. Também com experiência aí na área de gestão, sou gestora pública municipal aqui na CEMED, sou professora tutora da Uninter, orientadora de trabalho de conclusão de curso e também ministro a disciplina de didática do ensino superior. Nessa primeira aula, nós vamos ver aí a nossa visão geral do nosso contexto que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, nós vamos estudar aí sobre o processo comunicativo desde as teorias, modelos, pesquisas, ideologias, compreendendo a estrutura da mensagem, as teorias hoje da persuasão, que é tão usada por grandes líderes que marcaram aí a nossa história. E alguns elementos teóricos da nossa linguagem que fazem a diferença na nossa prática. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para vocês. Como nós nos comunicamos? Já parou para pensar como nós nos comunicamos? Será que a gente só utiliza a linguagem verbal? Não, a corporal também. Muito bem, a corporal também. E olha que a corporal, ela influencia mais do que a linguagem verbal. Sabiam disso? Então, as pesquisas aí apontam que mais de 50% o que influencia numa oratória é a linguagem corporal, são gestos, a forma de se expressar, o rosto, o olhar do orador. Então, tudo isso tem uma influência marcante, tá? O que exatamente está envolvido nesse processo? O que realmente está envolvido nesse processo de comunicação? Já pararam também para pensar? O que a gente utiliza para se comunicar? É só a fala? Hoje aqui nós estamos nos comunicando através, né, de uma aula não presencial. Então, aqui nós temos aspectos positivos, mas também temos alguns aspectos negativos.
Porque hoje a gente consegue ouvir, vocês conseguem me ver, tem alguns recursos que eu posso usar aqui nessa conferência, mas tem algumas coisas que também interferem, por exemplo, o calor humano, tá? A questão ali da presença, que a gente pode interagir melhor, né? Então, tem os fatores negativos e positivos. Nós usamos aí vários meios para nos comunicar. Às vezes, até pelo cheiro, a gente se comunica. Então, pode a comunicação ser usada como instrumento de manipulação de massa? O que vocês acham? Sim, não, com certeza. Com certeza, né? Então, hoje a gente vê o quanto a mídia aí tem uma influência. Às vezes não manipula, mas tem uma influência muito forte na forma de nos levar para determinada situação. Então, a gente vê até algumas críticas, né, de alguns canais de televisão que às vezes só informam pontos negativos dessa pandemia, e aí leva a população a um estresse altíssimo. E aí a gente vê que realmente tanto a propaganda quanto a política tem uma influência forte na forma de se comunicar, até pelas fake news, que hoje virou moda. São as notícias falsas, mas que uma mentira bendita, ela acaba muitas vezes persuadindo aquele cidadão que é desinformado e ele acaba sendo realmente influenciado. Então, é isso que eu quero que vocês entendam realmente esse sentido da influência da comunicação. E aqui nós temos um mapa mental para a gente compreender realmente o conceito de comunicação educacional, que é falar bem, compartilhar ideias, informações, tá? Saber ouvir. O principal hoje, que muitas pessoas pensam que é falar, mas na comunicação o principal é saber ouvir, principalmente na nossa área, o docente, o professor, dele questionar os seus alunos, saber ouvir a opinião dos seus alunos, o quanto isso é importante, e dar feedback, dar um retorno, tá? Que muitas vezes na nossa correria a gente acaba passando por cima desse detalhe que também é muito importante. E aí, para qual público vamos falar? Isso faz a maior diferença no que nós vamos falar. Então, eu conhecendo o meu público, eu posso realmente planejar o tipo de mensagem, o tipo de informação, tá? Então, esse público, ele influencia na linguagem que eu vou usar. E aí nós temos os elementos básicos, que é o emissor, que quem se comunica, aquele que dá informação, o receptor, que é aquele que recebe, que interpreta, a mensagem que ela é utilizada para informar, tá? Para várias outras situações, outras formas. O meio que eu posso utilizar, que eu posso usar o telefone, eu posso usar o rádio, a TV, ou aqui o computador, a internet, e o código, que é isso, é a mensagem. E aí, mais explanando aí, tá? A codificação e a decodificação, que já foi falada aí. E nós temos a linguagem tanto verbal quanto a não verbal. A verbal é tudo aquilo, é toda fala. E a não verbal é a expressão do rosto, gestos, movimentos, tá? Desenhos e sinais que eu possa utilizar. Isso também é importante, aqui é um resumo do que foi falado. E aqui, gente, a estrutura da mensagem. E aí eu chamo a atenção o quanto é importante o planejamento para que você realmente dê uma boa aula, que você consiga transmitir a sua mensagem. Porque muitas vezes, nem sempre o que eu quero falar é o que o meu público está ouvindo, está entendendo. Então, eu tenho que me fazer realmente entender dentro daquilo que eu pretendo transmitir, ou seja, dominar o assunto, estudar, treinar, dominar aquele assunto para conseguir transmitir. E o segredo para isso é utilizar uma linguagem simples,
para que o público assimile. Assim, eu vou estar conseguindo transpor, que é a transposição didática, tá? É um fenômeno tão famoso e tão utilizado na profissão de docente. Transposição, ou seja, você vai pegar um assunto complexo e transpor ele para uma linguagem simples. E para isso acontecer, eu vou ter que dominar, entender aquele assunto. E aqui faz parte da estrutura. Eu preciso ter um objetivo. Qual é o objetivo dessa aula? É aprender a importância da comunicação, é conhecer as teorias e depois a aplicação dessas teorias na prática. Esse é o objetivo dessa aula. O que eu vou conseguir? Resolver um problema ou uma necessidade? É uma necessidade. Nós, como alunos aqui formando para ser docentes do ensino superior ou qualquer outra profissão, eu preciso saber me comunicar, transmitir com eficiência as minhas mensagens, as minhas informações. Eu preciso palestrar, que o meu público entenda, que o meu público realmente se sinta fascinado pela minha oratória. É isso que eu quero, perder o medo de falar, saber me posicionar, saber também responder os questionamentos que surgirem naquela oratória, naquela palestra. Então, eu vou definir aí o meu público-alvo. Que público-alvo é esse? Então, eu posso ter a chance de, antes da palestra, da aula, eu conhecer o meu público. Esse público é nível médio de uma faculdade de graduação, de uma pós-graduação, são empresários. Qual público é esse? Para que realmente eu consiga utilizar uma mensagem, levar até dinâmicas voltadas para esse público. Levar um estudo de caso voltado para esse público. Então, isso vai fazer o diferencial, conhecer também até a ideologia desse grupo, tá? Que também marca. Daqui a pouco a gente vai ver o que é ideologia. Tem adaptações da sua introdução, então nós temos que estar aí preparados, tá? Com plano A e com plano B. E a introdução, que é a apresentação, ela tem que causar um impacto. É a parte mais importante da sua aula, ou seja, da sua palestra. Então, ela tem que aí realmente cativar, atrair o teu público para que ele sinta necessidade de querer mais, de assistir mais às outras palestras, às outras aulas. E para isso eu tenho que ser o quê? Conciso. Eu tenho que pegar esse assunto e transmitir de uma forma coerente, bem estruturada. Ou seja, pegar um assunto e transformar numa linguagem bem simples, para que o meu público entenda, assimile as informações necessárias e que vá de encontro às suas necessidades, porque ninguém procura assistir algo ou aprender algo que ele não tenha necessidade, que ele não se identifique, que ele não precise. Comece pelo mais importante. Então, a apresentação tem que iniciar pelo mais importante. Então, você vai pegar realmente o que vai causar impacto e fazer o querer mais. Essa é a estrutura. Aqui nós temos aí, gente, ao longo da nossa história, os nossos maiores líderes. Aqui nós temos Jesus Cristo, Nelson Mandela, Irmã Dulce, Gandhi, Martin Luther King. E aí nós entendemos o quanto eles foram importantes e marcaram pelo uso da palavra, que eles transmitiram o quê? Não simplesmente palavras soltas, mas emoções. Eles vivenciaram o momento e foi isso que marcou como líderes. Então nós sabemos que as palavras, elas são usadas tanto para nos fazer rir ou fazer chorar. As palavras, elas podem ser usadas para persuadir alguém no fundo da depressão, ali no estresse, numa melancolia. Eu posso levantar, eu tenho o poder de com uma palavra levantar essa pessoa, mas eu tenho o poder também de colocar essa pessoa para baixo, de fazê-la se sentir mal. Então, ela pode nos ferir, destruir, ou pode nos curar, levantar. Tá? Então, assim, para a gente refletir.
E aqui nós temos a evolução da comunicação, desde a origem, que foi lá na primeira palavra escrita, nas pinturas rupestres, e o quanto ela foi evoluindo, tá? As publicações de massa, lá na Segunda Guerra, Terceira Guerra Mundial, e aí surgiu os e-mails, Twitter, e aí até hoje, né? Quanta mudança tem acontecido, quanta mudança significativa na comunicação, e o quanto isso tem facilitado. Hoje nós estamos aqui. Já pensaram isso, essa pandemia, há alguns anos atrás? Nós não conseguiríamos estar aqui, vocês me assistindo, e a gente conseguindo aí, né, nos ver, nos falar, ouvir. Então, esse primeiro modelo de Laswell, ele fala que começou com as técnicas de propaganda, que surgiu bem no meio das guerras mundiais, em 1927, também conhecida como teoria hipodérmica. Então, toda informação ela possui um caráter de propaganda. Então, é importante a gente entender isso para compreender o efeito da comunicação hoje na educação, nos meios aí da sociedade onde nós utilizamos. E aqui nós vimos aí uma ilustração de uma TV manipulando uma pessoa. E aí nós refletimos mais uma vez qual a influência da TV, da mídia sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas. Então, esse é um modelo aí hipodérmico, também conhecido como efeito direto, teoria do efeito direto ou bala de prata, tá? Ou seja, as pessoas são influenciadas pela mídia. E aí nós estamos vendo também a questão de uma professora olhando para baixo, pensativa, sem saber o que fazer com essa turma totalmente desconcentrada, indisciplinada aí no meio da bagunça. O que fazer? Então, gente, o comportamento humano, ele é um efeito, tá? Então, se algo me agrada, se algo me interessa, eu volto a minha atenção, o meu interesse. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa imagem? Através da comunicação, nós temos o poder de influenciar, de chamar o interesse, de prender o interesse, de causar disciplina de uma turma lotada, desde que esse assunto tenha alguma coisa importante para eles. Então, a técnica que eu vou utilizar, quais são os recursos e qual é a mensagem, tem que ser objetiva, direta. Às vezes a gente tem que persuadir. É a questão, prestou atenção, tem a recompensa. Então, o ser humano ele é assim. Então, por isso que nós vamos estudar sobre a persuasão. O que esses líderes de opinião utilizaram para persuadir? Ou seja, estimularam. E dependendo do seu comportamento, do seu estado psicológico, você vai dar uma resposta que eu quero ou não. Então, até o seu estado psicológico vai influenciar para receber essa mensagem. Tá? Então, muitas vezes, o aluno ele é movido por uma nota, ou quando é adulto, principalmente, ele está ali por um objetivo. O que ele vai aprender? Qual a habilidade que ele vai desenvolver com aquele assunto? Vai somar na minha vida profissional? Vai mudar alguma coisa? Tá? Eu quero realmente mudar nesse sentido. E aí é que entra os elementos da persuasão. Então, eu tenho que gerenciar essa razão e emoção, ou convencer. Mas de que forma? Ou seja, eu tenho que demonstrar, eu tenho que provar algo que realmente vai acrescentar na vida daquele indivíduo. Tá? Então, eu tenho que tocar a emoção dele, eu tenho que viver. Como eu citei aí os exemplos desses líderes, que viveram as emoções e transmitiam a fala, viveram aquele momento e sentiram na pele. Então, eram histórias que eram narradas, que chamavam a atenção dos telespectadores. Então, a persuasão nada mais é do que uma estratégia de se comunicar utilizando recursos lógico-racionais
para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou uma ação. E aqui, entendendo o que é ideologia, quando eu falei para vocês que é importante conhecer o meu público, conhecer a ideologia do grupo para preparar a mensagem, por quê? Ideologia são conjuntos de interesses políticos, religiosos, que envolve que estar atento a isso, conhecer esses valores e aprender a se planejar, preparar para persuadir o meu público. A persuasão não é vista como algo negativo, mas como algo que realmente acrescenta nessas informações. E aí, resumindo o que nós falamos, que através de uma boa narrativa, de uma boa história, você consegue envolver o teu público, explicando aqueles conceitos que você pretende trabalhar com elementos de persuasão, relevando fatos importantes e chamando a atenção. Isso que é as ferramentas de uma boa aula. Então, resumindo o que foi visto hoje, tá? Nós vimos aí a questão das linhas teóricas da comunicação, a preocupação em torno desse problema que surge lá atrás, lá na difusão propagandística de massa, e após a origem do problema, a ideia da comunicação, ela se desdobrou numa série de pesquisas, principalmente observando os líderes de opinião, o que eles usavam, e aí se descobriu a teoria da persuasão, os usos da gratificação para atrair o público. Então, foi preciso também abordar que a teoria crítica defende a forma de pensar nesse processo da comunicação, a evolução, o que ela alcançou hoje com essa difusão da cultura, da tecnologia, e a importância do professor conhecer esse processo e entender essa estrutura para conduzir de forma satisfatória as relações em sala de aula, conquistando o seu público através dos elementos de persuasão, convencendo o interesse que tanto o homem busca, seja para se satisfazer, uma recompensa, ou para desenvolver competências profissionais e pessoais. Tudo isso nos move. E aqui eu vou encerrar com uma frase de Michael Faraday, que ele fala que as 5 essenciais habilidades empreendedoras para o sucesso são concentração, discernimento, organização, inovação e comunicação. Então, são os pré-requisitos para que você consiga aí empreender com sucesso. A arte de se comunicar. E aí nós temos alguns filmes que eu gostaria de indicar para vocês. Primeiro, O Vendedor de Sonhos. Ele está até na Netflix, que vem de uma obra criada por Augusto Cury, que é o livro Vendedor de Sonhos. E lá no filme fala do poder da comunicação. O quanto o diálogo ele convence as pessoas, conseguem persuadir. E aí vocês vão ter um exemplo bem prático do poder da palavra nesse filme. Assistam, é muito bom, muito emocionante. O Discurso do Rei. Então, assim, eu acho que a maioria aí já deve ter assistido, mas quem não assistiu, ou quem assistiu, assista de novo. Faça uma reflexão da reviravolta, do progresso, que essa história nos mostra, o quanto é possível. Porque todos nós, no início da carreira, nós temos aquele famoso medo de falar em público. A questão de perder a fala, de como perder, de treinar a habilidade. E é isso que vai nos superar, é o treino, a capacidade de querer se reinventar, de insistir. E os livros são esses. Podem ler também O Vendedor de Sonhos e Oratória Descomplicada. Então, alguns conteúdos da nossa aula foram tirados desse livro. Vale a pena, tá? Tem até a fotinha dele aí. Algum comentário, gente? Alguma dúvida? Tudo ok?
Tudo sim, professor. Acho que é normal. Estão conseguindo acompanhar? Sim, sim. Acho que está tranquilo. Sim, Hã? professora, tudo ok. Tá Está ótimo. tranquilo. Tá bom. Então, eu vou passar aqui para vocês um link que eu coloquei os vídeos lá na plataforma de vocês. Então, tem esse vídeo aqui, que é as teorias da comunicação. Esse vídeo está lá na plataforma, mas vocês podem pesquisar também no YouTube. É muito bom. O vídeo explica tudo sobre as teorias e de uma forma bem dinâmica. Vale a pena ler, tá? Leiam. Esse processo de comunicação, ele também é muito interessante. Eu gostaria que e são vídeos curtos, 5 minutos, 6 minutos, não é cansativo. Esse segundo vídeo, eu acho assim interessante também vocês conhecer, porque no vídeo conta um exemplo aí de um ruído na comunicação. Ou seja, é uma funcionária, a Joana, que ela está muito estressada e ela vai e escreve um e-mail para o chefe. Só que o chefe retornou o e-mail e falou no feedback dele, ela estava muito abalada emocionalmente, aconteceu um problema em casa e ela não entendeu aquela mensagem. E para ela estava sendo criticada negativamente, ela ficou arrasada. Então, ou seja, às vezes uma má interpretação, que a comunicação tem muito isso, tem os ruídos. Então, nós temos que nos fazer entender. Nem sempre o que você informa está sendo assimilado, interpretado. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Até que ponto eu estou me colocando no lugar do outro para que ele consiga realmente absorver aquilo que eu estou falando, as ideias básicas, o foco da minha mensagem, tá? Então, é isso que você tem que deixar bem claro. Então, por isso que é importante aí, que eu vou repetir muito nas nossas aulas, é a transposição didática, tá? O que é transpor? É você pegar um assunto, nós já fazemos isso como professores, desde da educação infantil até o ensino superior, a gente pesquisa assuntos complexos e a gente tenta facilitar para transmitir para o aluno. Então, o que eu faço? Eu pego ali uma dinâmica, uma atividade, para que esse aluno consiga entender, consiga absorver. Então, por isso que é importante a transposição didática. Eu pegar um assunto complexo, dominar esse assunto, treinar, ensaiar, me colocar no lugar do meu público, do meu aluno, que aí sim eu vou conseguir falar de forma realmente que vai alcançar o meu público, o objetivo, e vou desenvolver e tocar ali. E principalmente me envolver emocionalmente, tá? Então, todo o contexto social, emocional ali, eu tenho que sentir, eu tenho que me entregar. Essa é a diferença. Então, aqui tem vários links aqui que vão fazer também a diferença para que você conheça mais sobre o assunto que a gente está estudando, tá? Eu quero abrir aqui a apostila, que já me cobraram aí. Eu vou passar para vocês. Deixa eu ver. A apostila. Tá carregando, tá? Estão conseguindo ver o sumário da apostila? Sim ou não? Não. Não? Não. Então, calma aí que eu vou abrir novamente. Conseguiram? Sim. Sim. Então, o que acontece? Sim. A nossa disciplina de comunicação, ela envolve aí 4 aulas, né, que são divididas, tá? Hoje é a conferência da primeira aula, e aí nós vamos ver aí essa estrutura, o processo comunicativo, aqui, teorias, modelos e pesquisa. Lá na segunda aula vai ser os meios de comunicação, tá? Então, está dividido aí em tópicos. Na terceira aula, medo de falar em público. Aí nós vamos bem aprofundar a questão de técnicas para eliminar a timidez, falar em público, é mais a prática aí, tá?
Lá na nossa quarta aula, vai ser mais voltado para a oralidade, tá? Então, a linguagem direta da comunicação. Então, a apostila, além de estar trabalhando desde as teorias, a aplicação da prática, ela tem uma linguagem bem simples. Então, de fácil entendimento, eu aconselho assim vocês realmente absorverem. Qualquer dúvida, coloque no fórum. Eu já vou abrir um tema ali, tá? Quanto às dúvidas que surgirem. Tudo que está aqui, olha, eu usei no slide. Tá? Além de acompanhar pela apostila, vocês acompanham pelo slide. E eu fiz um slidezinho explicando. Qualquer dúvida, assista de novo, tá? Veja as explicações, e aí tá tudo aí, ó. Só para você perceber, tá? Como a gente vai trabalhar. E aí, nas referências, nós temos algumas dicas aí, que você possa aprofundar mais esse conhecimento da comunicação educacional, que é tão importante e que a gente tem que realmente aprofundar. Enquanto professores, nós somos o quê? Eternos pesquisadores. Então, nós temos que buscar sempre estar aprendendo. Então, eu vou abrir aqui na atividade. Eu propus uma atividade aqui para vocês, que é uma apresentação, é um vídeo, tá? Que eu proponho aqui para que a turma, bem simples, olha que atividade simples. Então, essa primeira aula é só leitura e estudo. É um vídeo que você vai postar no YouTube. Quem sou, o que faço, por que sou importante no que faço. Então, tem até um roteiro. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou a professora Marlúcia Amorim. Atuo como professora das faculdades IDAAN. Atualmente sou professora também na Uninter, gestora pública do município, da CEMED, e eu considero-me muito importante no meu trabalho, porque eu quero sempre dar o meu melhor, estou sempre aprendendo com o meu público, tenho crescido, tenho experienciado coisas assim que realmente me faz mudar a cada dia. E vale a pena ser educadora, tá? Porque nós somos transformadores de opinião, nós temos o poder de mudar e transformar, tá? As pessoas em um mundo melhor. Então, tudo isso você pode usar aí para fazer a tua primeira apresentação e já está praticando aí a arte de se apresentar, de cativar, né? De falar, de gesticular, de se mexer. Então, é um vídeo simples. Ah, professor, eu posso publicar lá no grupo? Pode. O grupo pode ser publicado. Então, fique à vontade. Nós temos um grupo de WhatsApp e aí é um videozinho bem curto. Eu tenho certeza que, às vezes, com 2 minutos, vocês vão conseguir. E essa é a atividade da nossa primeira aula. Algum comentário? Crítica? Não. O que vocês acham? Dá para fazer? Sim ou não? Sim. Sim? Achou difícil? Acho que não. Não? Vamos ver Tranquilo, depois. né? É um desafio, né? Sim. Então vai dar para a gente fazer, que bom. Tá? Então é isso que eu quero de vocês, gente, que a gente consiga explorar aí o nosso material. Nós temos aqui sugestão de dinâmica, tem a apresentação do professor, tá? Eu quero mostrar aqui, eu vou compartilhar daqui a pouco também, que além do vídeo, nós temos aí a explicação de todo o conteúdo. Então, vale a pena ver. Né? Eu não sei se vocês tiveram tempo de assistir o vídeo. Então, aqui, ó, tem a fala 1. Tá? Tá? Essa é a nossa primeira aula. Estão assistindo ainda ou não? Não. Tá, já foi interrompido. Então, gente, eu gostaria só da gente analisar mais a respeito da nossa aula de hoje, tá? A questão da persuasão. É isso aí que vai marcar muito o nosso discurso, a nossa oratória. Então, eu gostaria de saber se vocês realmente entenderam, se tem alguma pergunta. O objetivo da nossa conferência é de tirar dúvidas, tá? De ajudar vocês
nesse entendimento aí, para que a gente possa realmente falar em cima da mesma linguagem. Então, eu gostaria de saber se alguém quer complementar o que foi falado aí, da persuasão, do poder da persuasão no nosso discurso, tá? Então, muitas vezes as pessoas ouvem essa palavra e já pensam que é algo negativo. Eu vou persuadir, eu vou enganar alguém, mas não é. A persuasão, ela busca o interesse da pessoa, tá? O estado psicológico que ela se encontra, o conhecimento que ela tem, e em cima disso, eu estar usando aí estratégias para que ela aprenda, ou para convencer. Isso é usado muito na arte de vender, a propaganda, tá? E nós, como professores, na arte de se comunicar, que a gente acaba sendo vendedor aí também, defendendo o quê? Os nossos conteúdos, vendendo ideias, aprendizagem. Então, é uma troca. A gente vive em comunhão, aprendendo com o outro e também ensinando. É um diálogo, a gente entende o quanto é importante a questão da emoção. Então, eu gostaria que vocês questionassem sobre isso, o que ficou em dúvida, ou se realmente assimilaram. Ficou bem claro essa parte? Todo mundo já tem certeza que não ficou nenhuma dúvida? E aí, gente, a ideologia. O que eu quero chamar a atenção para a questão da ideologia? A gente fala muito disso, né? Tem músicas aí, a questão da ideologia. Então, olha aqui, cada grupo, cada indivíduo carrega ideias, ideais de vida, e aí está muito ligado à sua visão, à sua criação, à forma como ele pensa. Então, muitas vezes a gente tem que conhecer a ideologia de determinado grupo. E tem assuntos que em sala de aula ele se torna muito delicado, principalmente em questão política e religiosa. Então, o professor, às vezes, ele tem que realmente limitar ali as discussões, porque ele sabe que todas as pessoas pensam diferentes, têm pensamentos diferentes. E nem sempre o que pensa uma coisa ou outra é porque um está certo, um está errado. E aí o professor ele vai se perder nessa discussão. Por isso que é importante a gente conhecer a ideologia de determinado grupo, de um público, para poder dar uma aula laica, sem interferência. Então, às vezes, eu penso em levar uma ideia, um exemplo político, e eu acabo interferindo na ideologia de uma determinada pessoa, de um determinado grupo. E aí acaba gerando conflito. Então, por isso que a gente tem que ser neutro. Então, os nossos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, ou numa palestra, ele tem que ter um caráter essencial de informar. Tá? Então, eu tenho que transformar e enxugar. E aí eu tenho que realmente focar nas ideias básicas, sem levar ou interferir na ideologia de alguém. É isso que tem que ser entendido e assimilado nesse assunto. Tá? E aqui, gente, é uma cena que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, dessa professora aqui. Ó. Até que ponto essa professora ela errou? Será que ela não conseguiu fazer um bom planejamento? Será que ela não está num dia bom? Realmente ela está ali, né? Frustrada porque ela não conseguiu a atenção da turma. Até que ponto essa professora errou ou não é culpa dela? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Olha, no estágio eu vi muito isso, professora. Aí a pessoa entra com aquela palavra domínio de sala. O que é domínio de sala? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, ou seja, o comportamento humano, ele recebe influências, tá? Então, a gente tem que, muitas vezes, buscar de persuasão para essa turminha aí. Gratificação, algo que prenda a atenção. Então, às vezes, são regras que são impostas
e que, ou se elas não forem seguidas, eles não conseguem a gratificação. Então, tudo é questão de negociação. E nós sabemos que, assim como em casa, nós também temos regras a ser cumpridas, nós somos criados, a gente come, a gente tem que ajudar a lavar a louça, a gente tem que ajudar nas tarefas domésticas. É assim, eu tenho que cumprir o meu papel, tá? Mas eu tenho, é uma via de mão dupla, e na escola não é diferente. E como eu, como professora de ensino superior, posso usar isso? No ensino superior é diferente. O ensino superior você vai persuadir por algo que realmente vai motivar. Quando você está falando algo que realmente interessa, que eles estão ali buscando, qual o professor que não busca desenvolver habilidades com algo realmente que emociona, uma aula dinâmica, que o professor conquista ali pela emoção, pela fala, pelo planejamento, um roteiro bem construído, com materiais diversos, videoaula, slide, atividade. Então, essa é a diferença. Então, nós temos que preparar um planejamento que priorize isso, a atenção desses alunos. E como prender a atenção desses alunos? Então, eu até acredito que nos primeiros dias de aula é normal isso acontecer, mas depois você vai, né, conhecendo o teu público, aprendendo a lidar com ele e aprendendo ao quê? Persuadir, interferir. Alguém falou alguma coisa, pode ficar à vontade. Professora, eu acho que, além de tudo isso, a questão da atualidade é não preparar aulas para eles, mas preparar a aula com eles, envolvê-los. Estamos numa realidade em que o aluno ele passa a ser protagonista também. Muito bem. Só receber. É isso que causa todo esse tumulto aí. Eles não querem mais ser espectadores, eles querem ser protagonistas. Muito bem. Sujeitos da aprendizagem, né? Então, ou seja, o protagonismo é isso. Nós estamos vivendo em meio ao protagonismo, que a pessoa ela participa, que ela se sente envolvida. E hoje as escolas integrais elas estão voltadas muito a isso. Tudo é decidido coletivamente. Tá? E é isso que a gente faz na faculdade, no ensino superior. Através da aprendizagem, de exercícios, a gente joga um assunto para ser discutido e o aluno vai construir ali. É ele que é o autor, é ele que vai aprofundar o conhecimento dele, aplicá-lo na prática daquela atividade e aprender com aquilo. Tá? Então, você falou tudo, Ananda. Ananda, né? Vanessa. Professora Dalva, porque eu tô... Vanessa, obrigada pela contribuição. Tem alguém falando aí? Eu não entendi. Então, gente, aqui resume-se. Hoje em dia, nós temos aí técnicas de desenvolver aula através de uma história. Muitas vezes a gente leva um estudo de caso, onde a pessoa, o que eu quero trabalhar hoje? Determinado conteúdo. Qual é o conteúdo que vai ser trabalhado? É didática? Então, eu vou trabalhar com a história de uma professora, tá? Que iniciou numa faculdade, teve algumas dificuldades, e aí eu vou colocar os meus alunos para investigar. O que ela precisa desenvolver para dar uma boa aula, para ter técnicas, né, no planejamento, no roteiro, na comunicação. Então, a narração, ela busca isso. Você desenvolver uma narrativa na sua aula, ou seja, construir uma história. Tem as técnicas hoje de storytelling, que é nada mais do que criar uma história em cima do teu conteúdo e fazer os alunos estudar aquilo. É como se fosse um estudo de caso. E aí eu vou estar explicando os fatores e pedindo para os alunos resolver aquele problema. Então, aí eu vou revelar fatos e os próprios alunos vão chegar a uma conclusão. Eles vão alcançar o aprendizado construído por eles. É assim que se chama o protagonista, né, da história, o sujeito da aprendizagem.
Então, é uma ótima técnica de desenvolver uma boa aula e de se comunicar, de ter realmente aí uma sintonia entre quem participa, quem palestra, e é realmente produtivo. E aí, lá no último parágrafo, eu busco a atenção de vocês sobre esse final, que como é importante o professor ele conhecer o processo comunicativo, entender essa estrutura da mensagem. Então, quais são os elementos aí que causam efeito, que conquistam o público. Então, é importante eu dominar esses elementos. Então, por isso que eu peço, aprofunde seus estudos na apostila, nesse material. Tem textos aí riquíssimos de apoio, tem os vídeos que realmente vai nos transmitir esses elementos de convencimento, de instigar a curiosidade, de provocar um interesse, tá? Então, nós sabemos que o homem, ele vive em busca de um objetivo. Ou é uma satisfação profissional, satisfação pessoal, uma recompensa. Todos estamos atrás de uma recompensa, tá? E é isso que é importante, eu desenvolver as competências em cima desses objetivos. E o principal, se eu estou numa sala de aula buscando um conhecimento, é porque eu quero desenvolver habilidades, ou seja, competências naquela profissão. E a comunicação, a gente vê, ela é importante em qualquer profissão. Desde o médico para se comunicar com o paciente, a falar bem, não só para o professor, tá? Mas o vendedor, ele também precisa ali convencer, tá? O seu cliente a comprar determinado produto. Então, todas as profissões, até para atender um telefone hoje numa empresa, para ser recepcionista, você tem que aprender a se comunicar. Então, não tem para onde fugir. A comunicação é peça-chave em qualquer profissão. E é isso que a gente tem que observar. Aqui tem algumas referências que vocês podem aprofundar. Então, utilizem as dicas das referências para vocês fazerem pesquisa, tá? E esse filme aí, gente, de Vendedor de Sonhos, é um filme muito interessante, que chama a atenção. Trabalha tanto o emocional, tá? Que é a história aí de um psicólogo que ele tenta o suicídio e alguém convence ele com palavras a não pular de um prédio. Então, ali, através de palavras persuasivas, é um jogo, até que ele fala, é um jogo da história de Sócrates, de convencimento. Você cerca a pessoa de fenômenos que realmente vai interferir no comportamento dela e acaba convencendo. E esse cara, ele era uma pessoa muito humilde, só que ele ficou famoso só pela fala, pelos discursos dele. Então, assista o filme, que realmente é impactante. Tá? O livro é melhor ainda, que a história é mais completa. E o discurso do rei também é uma história assim que nos comove, que é o poder da oratória. Era um rei gago, e aí a esposa, ela procura incansavelmente alguém que treine o marido a falar bem. Como é que um rei não consegue se pronunciar, a falar com os seus súditos? Então, aí ele passa por uma jornada até conseguir desenvolver o dom da fala, a convencer, a persuadir. Então, é um filme assim que a gente tem muitos exemplos práticos para a nossa profissão. Então, vale a pena ler. E a oratória descomplicada é uma linguagem bem dinâmica, tá? Então, fala muito a prática, dá algumas dicas importantes de estratégias que você pode utilizar numa palestra, numa aula. Então, assim, como professor, acho que é uma leitura obrigatória. Vale a pena você pesquisar sobre isso, tá? E aí eu gostaria de só afirmar se todos entenderam a questão da nossa atividade, que é o nosso videozinho de apresentação. Vou abrir de novo aqui só para a gente tirar dúvidas, tá? Para quando, professora? Então, a nossa disciplina começou sexta-feira. Aí eu gostaria que essa semana vocês conseguissem realizar esse vídeo, que é tão curto, tão simples.
Olha aí, quem sou, já dei até um exemplo para vocês, né? O que faço, por que sou importante no que faço, e aí é isso, bom dia, boa tarde, você vai explicar, tá? 2, 3 minutos, até 5 no máximo. E aí pode compartilhar no YouTube, depois posta o link no fórum, tá? No fórum, que é uma atividade avaliativa. É a nossa primeira atividade e vale aí a nossa nota já de avaliação número 1. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Não. Será que eu fui bem clara? Bem objetiva? Queria ouvir a Professora, opinião eu de cheguei um pouco vocês. atrasada. Não tem problema, Dalva. A nossa aula vai ficar gravada. Tá bom, Até obrigada. amanhã nós vamos compartilhar aí o link do YouTube e eu vou compartilhar daqui a pouco no grupo o nosso slide com toda a explicação, Tá com a legal, minha obrigada. voz de fundo, tá? Tá, obrigada. Então, gente, nós vamos encerrar, tá bom? Então, a nossa aula hoje ela foi bastante objetiva, é a nossa primeira. O que que eu quero pedir? Que na próxima aula vocês já anotem as suas dúvidas das questões que forem surgindo lá na apostila, tá? Desde do segundo slide, da segunda aula, e que vocês questionem, façam sugestão, peçam para explicar determinado tópico que não ficou bem entendido, que aí nós vamos aproveitar melhor com a participação de vocês, tá bom? Então, na próxima Professora, aula, anotem as dúvidas. E se surgirem outras dúvidas, mandem no fórum. posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Você falou que a aula começou na sexta, já houve um outro momento? Não, começou na sexta, assim, foi postado na sexta, Ah, o tá, nosso tá, material tá. na plataforma, tá Ah, bom? tá. E eu também, não sei se vocês viram, eu estou no grupo de WhatsApp. Qualquer coisa, a gente vai interagir por ali também. Tá Vai ser bom? hoje? Eu estou no grupo de WhatsApp. Ser hoje? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim. Como A a gente aula não está foi nesse grupo, dada para professora. hoje, É porque aí eu não tive tem acesso a uma... tem a diferença, tem a turma de São Luís. Esse grupo de WhatsApp que a professora se refere são com as turmas de Manaus. Não sei dizer se a C8 tem um grupo de WhatsApp com vocês, mas conforme for, eu posso pegar o material com a professora e aí eu encaminho para a Bianca ou para a Lorena para encaminharem para É vocês. melhor. Para Lorena, melhor. É melhor. Ótimo. E aí ela Olha, já você manda é de pra São gente. Luís, Dalva? Isso. Que legal. Ser Que hoje, você. bom. A Nanda Qualquer também dia é de nós São vamos Luís. aí conhecer São Luís. É mesmo. É uma cidade linda, né? Gosto muito. Então, tá bom, gente? Nós vamos encerrar a nossa conferência, tá? Quero agradecer a atenção de vocês. O Radson está levantando a mãozinha. Quer fazer alguma pergunta, Radson? O Miguel também é de São Luís, professor. Ah, é? É. Tá bom, é porque tem algumas mensagens que as pessoas vão colocando aqui no chat. Por isso que eu estou lendo. Tá. Tá bom? Então, tudo bem claro, bem explicado? Então, daqui a pouco eu vou compartilhar, a Thaís, ela vai ficar de mandar para vocês, tá? Tá, obrigada. Para Lorena, tá bom? Então, boa noite, tá? Uma boa semana, que a gente possa ter muita saúde e proteção de Deus aí, tá bom? Igualmente. Não esqueçam, explorem o material, leia a apostila, faça o nosso vídeo e compartilhe, tá? Tá, obrigada. Tudo de bom. Um prazer, gente. Fiquem com Deus. Prazer foi meu. Tchau, boa noite.